Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Iana. Hoje eu vou estar contando um testemunho de como eu evangelizei uma amiga minha na faculdade. Eu gosto de ver o evangelismo mais ou menos de duas formas, que é aquele evangelismo a curto prazo e o evangelismo a longo prazo. A curto prazo seria, por exemplo, ir numa praça e ali falar de Jesus para as pessoas que estão ali. E com certeza é um bom evangelismo, nenhum é melhor do que o outro, né? Mas o evangelismo a longo prazo, ele é um trabalho construído com o tempo, por isso a longo prazo. E nós, como cristãos, querendo ou não, nós devemos, né, ser evangelistas a longo prazo. Como assim? Evangelizar aonde o Senhor nos colocou, que é no nosso trabalho, na faculdade, na escola, em qualquer lugar que nós estamos hoje, até mesmo dentro de casa. E não significa, né, que nós não possamos ir para um lugar bem distante, largar tudo e falar de Jesus nesse lugar bem distante. Mas a maioria das pessoas não fazem isso. Então significa que você não é um missionário, que você não deve trazer o reino de Deus para onde você está? Não, não significa isso. Significa que Deus quer aonde você está, porque aonde você está, existem pessoas ali que precisam ouvir de Jesus. E não só ouvir Jesus, ver Jesus. Ver Jesus através da nossa vida. E esse é o grande desafio, né? Porque quando você vai para um lugar distante, ou numa praça, por exemplo, como eu citei para falar de Jesus, ali a gente fala e nunca mais vê aquelas pessoas, né? Normalmente a gente não vê, normalmente a gente não conhece aquelas pessoas e não mantém um contato. Agora, no evangelismo a longo prazo, que é ali na faculdade, no trabalho, enfim, o seu lugar de convívio, normalmente a gente tem um contato por longo tempo, né, com as mesmas pessoas, e nós somos a Bíblia, né, que essas pessoas vão ler, porque elas, se elas não têm o desejo de ler a Bíblia, e você fala que é cristão, ela vai saber o que é o cristianismo, o que é um cristão, através da sua vida, né, através da minha vida. E eu vejo isso como a forma mais difícil. Então, de dar o testemunho, né? Então, eu vou contar aqui como que eu fiz para evangelizar uma amiga minha, mas deixar bem claro que eu tô aprendendo muito ainda sobre esse assunto de evangelismo e de missões, enfim, e que eu tenho muitas coisas para melhorar nesse aspecto de testemunho. Eu creio que todos nós temos, né? Mas enfim, vou contar a minha experiência. No meu primeiro ano na faculdade, eu faço odontologia na UFJF, né? E lá a gente tem matérias práticas. Do primeiro ano, numa aula prática, tava conhecendo as pessoas ainda. E a gente estava numa aula prática onde ficavam várias pessoas numa mesma mesinha. E nisso, uma menina da mesa, a gente entrou no assunto e uma menina da mesa perguntou como que fazia para ir pro céu. Quando ela perguntou isso, eu fiquei assim, caraca. Normalmente as pessoas não perguntam isso e eu fiquei muito surpresa e também feliz, porque eu fiquei, nossa, que oportunidade, né, de falar de Jesus aqui. E graças a Deus, tinham outras pessoas cristãs na mesa. Tinham mais umas duas pessoas, um menino e uma menina. E aí, eles começaram, né, a me ajudar, assim, a falar com ela, a introduzir isso, assim. E foi uma pergunta bem inesperada. Só que a partir daquele dia, eu decidi virar amiga daquela menina, propositalmente. Eu fui intencional de virar amiga dela e falar de Jesus pra ela. Só que como era ali um ambiente de faculdade e eu nem conhecia ela direito, eu precisava primeiro virar amiga dela. E eu acho que esse é o primeiro passo, é a gente virar amigo da pessoa e é também ser intencional, né? Então eu lembro que nesse dia eu saí da faculdade e eu acompanhei ela nas compras que ela tinha que fazer no supermercado e tudo mais. Acompanhei ela até na casa dela, assim, tipo, proposital mesmo pra gente manter aquele assunto. E eu saí daquele dia, né, indo pra casa e decidi, não, eu vou ficar amiga dessa menina e eu vou falar de Jesus pra ela, porque eu vi ali uma oportunidade. Não são todas as pessoas também, né, que são abertas pra isso. E a partir desse dia, eu procurei intencionalmente ser amiga dessa menina. Então, eu via ela num grupo de amigas, eu chegava e começava a conversar, tentar puxar assunto com ela, assim.
E eu nunca tinha feito isso, né? Então eu comecei a puxar assunto com ela, ficar nos ambientes em que ela estava. E ela tinha até umas outras meninas que eram mais próximas dela lá na faculdade, aos poucos que a gente foi se conhecendo. Mas eu fui dando um jeito de entrar assim. E, e aí nisso eu fui conhecendo ela. Fui começando a construir uma amizade com ela. E ela começou a compartilhar a vida dela comigo. E eu comecei a saber quem ela era. E eu comecei também a compartilhar a minha vida com ela. E ela começou a saber quem eu era. E qual eram os meus valores e tudo mais. E ela, assim, como eu já disse no início, eu sempre fui uma pessoa muito fácil de lidar, né? Então não foi um trabalho muito difícil, assim, ficar amiga dela e tudo mais. Mas foram 2 anos assim. 2 anos nessa amizade. No início foi bem intencional mesmo, como eu disse. Um forçado, mas não um forçado chato, um forçado só proposital, né? Que normalmente as amizades que a gente faz é naturalmente, né? A gente não fica indo muito atrás das pessoas pra fazer a amizade, né? Mas no caso dela, eu fiz isso mesmo. E aí, a gente ficou amiga. Enfim, hoje nós somos amigas, né? E se conheceu e não era mais algo tão intencional, porque já virou algo mais natural. E nisso, desses 2 anos de amizade e também de faculdade, tinha um movimento na faculdade que chamava Morávios, e era até um movimento que eu fazia parte e tudo mais. E nesse movimento eu sempre chamava ela pra ir lá, que era tipo uma célula na faculdade, né? Um pequeno grupo na faculdade, onde a gente tinha no horário do intervalo um louvor breve, uma palavra breve e tudo mais. E eu sempre chamava ela pra ir, mas normalmente ela não ia. Não porque ela não queria, mas porque era mais apertado, assim, por ser intervalo, a gente tinha que almoçar no RU, que a fila é grande e tudo mais, então era meio complicado dela participar. Mas eu lembro de um dia que é, eu, tipo assim, acabei sendo ali uma amiga muito presente na vida dela num dia, numa fase que ela tava precisando. E eu lembro que depois daquele dia que ela viu que eu tava lá junto com ela falou assim: Ah, tal dia, eu não lembro qual dia que era, mas ela falou: Tal dia eu vou lá naquele negócio que você me chamou, tá? Vou lá no seu negócio. E eu falei: Ah, tá bom, que bom. E eu vi que ela sentiu vontade de ir porque ela queria me agradar, tipo. Poxa, você tá sendo minha amiga aqui, você tá sempre comigo e você sempre me chama pra esse negócio e eu nunca vou, né? O que custa eu ir lá, sabe? Então, quando ela falou isso, eu senti mais ou menos assim, sabe? Esse desejo dela de retribuir de uma forma carinhosa. E aí nisso, ela foi nesse movimento lá dos Moráveis no intervalo e depois ela começou a ir mais vezes. Mas até então, eu não tinha parado para falar de Jesus para ela. O que ela sabia de Jesus era o que ela via lá nesse movimento dos Moráveis e era o que ela via assim, mais ou menos na minha vida, porque eu também sou muito imperfeita, né? Então, era o que ela via mais ou menos. Eu tentava, né? Mas falar mesmo, estudar a Bíblia com ela e tudo mais, esse tipo de coisa não acontecia. Só que teve um dia em específico que esse movimento dos Moráveis, além de acontecer na UFJF, que é no Pitágoras, no horário do intervalo, ele também acontecia no Pitágoras à noite, no horário do intervalo. E teve um dia em específico, depois desse tempo, um pouco antes da pandemia, que eu falei com ela que eu tava indo nos Moráveis do Pitágoras à noite, porque eu tinha ficado na faculdade até mais tarde, enfim. E nisso eu perguntei: Ah, você quer ir também? Ela falou: Ah, então vamos. Chegou lá, ela tava com uma dor de cabeça. Eu não lembro, na verdade, se era uma dor de cabeça ou uma dor nas costas, mas era um dos dois. E aí nisso, a gente tava lá com o pessoal, eu falei: Posso pedir o pessoal pra orar por você? E aí ela falou: Ah, não, e tal, você tem vergonha. Mas como eu tinha intimidade com ela já, né? Eu falei assim: Ah, por favor, vamos deixar eles orarem. Ela: Ah, tá bom. Aí beleza. Aí eu falei: Gente, vamos orar aqui por ela, porque ela tá com essa dor e tudo mais. E aí a gente orou. E ela foi curada na hora. E ela começou a chorar, ela ficou assim, impactada, né? Tanto com o fato de ser curada, quanto o fato de sentir a presença de Deus. Ela sentiu a presença de Deus. E eu creio que naquele dia uma chave virou, sabe? Depois disso, a gente entrou na pandemia e eu ofereci ela, assim, ainda meio sem jeito. Perguntei se ela queria estudar a Bíblia comigo. E aí a gente começou a estudar a Bíblia e nós estamos estudando a Bíblia até hoje. E é algo muito lindo, gente. Tudo que eu tenho visto, assim,
sendo construída através da nossa amizade. Eu fico muito feliz em ver ela conhecendo a Bíblia, né? Hoje, na verdade, a gente está estudando a Bíblia de uma forma diferente, que é através de um plano bíblico que a gente está fazendo. Mas a gente começou, literalmente, pela Bíblia. Começamos por João. Uma vez na vida eu ouvi alguém dizer que se você quer começar a ler a Bíblia pela primeira vez, você começa por João. Então eu fui e falei, vamos começar por João. E aí a gente começou por João e eu achei muito interessante. Eu até indico isso pra você, se você quiser fazer isso com alguém que não conhece a Bíblia, porque ela não conhecia nada. Ela não conhecia, tipo, essas histórias que a gente aprende quando criança, de Adão e Eva, Arca de Noé, ela não conhecia. Então, isso é normal, gente, né? Então, a gente começou ali por João. E João é interessante porque começa lá no primeiro capítulo. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus. E aí dá pra gente pegar lá em Gênesis, né? E falar como que foi no início, como que foi a criação do mundo e tudo mais. Depois a gente estudou outros livros da Bíblia. Acho que eu não vou lembrar a sequência agora, mas isso também não tem necessidade. E aí a gente estudou outros livros e agora a gente está fazendo esse plano específico. E ela também começou a frequentar a igreja, né? Enfim, só experiências boas e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande, mas se você assistiu até aqui, o meu objetivo com esse vídeo foi motivar a sua vida a falar de Jesus, a ser um bom amigo, a ser um bom filho, sabe? A ser também intencional, a dar um bom testemunho. Ninguém é perfeito, gente, mas a gente tenta dar o nosso melhor, né? Isso que é o importante, tentar mesmo se parecer com Jesus. E as pessoas, elas vão ver isso. E é isso, sabe? Todos nós somos chamados para levar o reino de Deus, então leve o reino de Deus aonde Deus te colocou hoje. É isso, fiquem com Deus, até mais.